bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 29 de maio. Hoje tem 6 horas notícias comigo ao vivo aqui, entrevistas. Temos muitas informações, novas informações aí sobre o massacre nos presídios do Amazonas e sobre a greve dos professores que teve o fim já e muitas outras informações no 6 horas notícias desta quarta-feira. Nós vamos começar com os destaques de hoje. Roda o vídeo. Governo anuncia a contratação de nova empresa para administrar as unidades prisionais do estado. O contrato entre a Humanizar e o Compage encerra no próximo sábado. Massacre que terminou na morte de 55 detentos nos presídios do Amazonas repercute na imprensa internacional. Série de homicídios é registrada nas ruas da capital. A polícia acredita que a motivação dos crimes também seja a briga entre facções criminosas que atuam no estado. Operação Cronos 2 da Polícia Civil prende mais de 20 pessoas. Entre elas, o suspeito de matar um homem no conjunto Viver Melhor na noite desta segunda-feira. Testemunhas de defesa dos réus envolvidos na Operação Custo Político, que investigam o esquema de desvio de recursos públicos à saúde, são ouvidas na Justiça Federal. Greve dos rodoviários é suspensa depois de reunião entre representantes dos sindicatos e da Prefeitura de Manaus. E aulas perdidas durante greve dos professores devem ser repostas durante recesso de junho, sábados e feriados. Isso e muito mais no 6 Horas Notícias de hoje, que começa agora. O governador Wilson Lima anunciou que uma cotação de preços já está em andamento para a contratação de uma nova empresa para administrar as unidades prisionais aqui do estado do Amazonas. O contrato entre a Humanizare e o Compage encerra no próximo sábado. Bota na tela. O governador do Amazonas se reuniu com o gabinete de crise envolvendo os órgãos do sistema de segurança do estado. É um problema que se enfrenta nacionalmente, a crise no sistema prisional nacional. Segundo Wilson Lima, o ocorrido nas 4 unidades penitenciárias de Manaus foi uma situação surpresa, pois os primeiros ataques aconteceram durante visita de familiares e sem uso de armas. O governador também afirmou que todas as mortes estão diretamente relacionadas à briga entre integrantes de uma facção criminosa. Já havia um trabalho de inteligência indicando que havia um racha entre integrantes de uma mesma organização criminosa. Só que nós não sabíamos exatamente quem seriam os autores e também quem seriam as vítimas. E nós começamos a identificar isso ontem. E à medida em que aconteceram essas identificações, esses detentos eram retirados das celas. Pelo menos 200 detentos que estavam jurados de morte foram retirados. O governador Wilson Lima ainda afirmou que cerca de 100 homens da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária devem chegar a Manaus até o final desta semana para remodelar o sistema prisional do estado. Eu conversei com o ministro Sérgio Moro, que se colocou à disposição, inclusive já havia encaminhado no domingo uma equipe precursora da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária e hoje estão chegando 20 homens dessa Força Tarefa, que devem ficar aqui no prazo de 90 dias. Depois do massacre, o contrato com a Humanizare, empresa que administra o complexo penitenciário Anísio Jobim, vai terminar no dia 1º de junho. Uma cotação de preços já está em andamento para a contratação de uma nova empresa. E desde o início do ano que nós estamos trabalhando na formatação de uma licitação para que empresas sejam contratadas para a administração desse sistema prisional. Olha só, a nossa produção conversou com a assessoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que nos informou que já está em contato, na verdade entrou em contato com o governo do estado do Amazonas no fim de semana e apesar de o governador ter informado que solicitou a ajuda aí do governo federal, a assessoria do ministro Sérgio Moro desmente essa informação, afirma que mesmo sem ter recebido o pedido formal do governador Wilson Lima, o ministro Sérgio Moro
foi quem determinou o envio de uma força-tarefa de intervenção penitenciária ao estado do Amazonas, né? Foi deslocada aí, então, uma equipe do Departamento Penitenciário Nacional que chegou a Manaus ainda na noite, agora desta última segunda-feira, para iniciar os trabalhos aí por conta desse massacre. O ministro defendeu o pacote anticrime, que propõe o endurecimento de penas para crimes violentos, corrupção e também crime organizado. E disse ainda que as mortes nos presídios aqui do Amazonas são resultado de um descontrole do poder estatal. Essas são as palavras do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o que há de se estranhar. Desde ontem a gente vem noticiando, até porque o governador Wilson Lima entrou nas redes sociais informando que teria falado com o ministro Sérgio Moro para pedir intervenção nacional, a ajuda dessa Força de Segurança Nacional aqui aos presídios do Amazonas, depois desse massacre nos presídios, né? Mas, infelizmente, ontem a assessoria do ministro desmentiu essa informação, disse que a ordem veio do próprio governo federal, então foi o ministro, segundo a assessoria dele, quem, de fato, coordenou e decidiu, por conta própria, enviar essa força-tarefa ao estado do Amazonas, diferente do que disse o governador Wilson Lima, que teria aí pedido ao ministro, solicitado esse envio de Força Nacional. Olha, Juliano Couto hoje saiu do estúdio para ir para as ruas, onde está trazendo para a gente novas informações ao vivo. Está circulando aí pelas ruas de Manaus hoje, né, Juliano? Muito bom dia para você. Olá, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham nesse exato momento, 6 horas notícias. Realmente a gente já está na rua trazendo aí essas informações da transferência. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, não é possível ainda a gente divulgar os nomes para onde cada um desses presos aí vai ser realocado. São presídios federais fora do Amazonas, mas infelizmente a gente não pode divulgar ainda para não atrapalhar esse trabalho aí de investigação, esse trabalho de transferência. E olha só, entre os detentos estão aí presos de alta periculosidade. São homicidas, são xerifes do tráfico, como são apontados aí pela própria Polícia Civil e também pela Polícia Militar. A gente tem aqui para destacar alguns deles. Tem o Rivelino de Melo Miller, que ele é um dos citados na denúncia do Ministério Público Estadual como um dos envolvidos diretamente no massacre do Complexo Penitenciário Anísio Jobim de 2017. A gente teve uma outra situação dessa há 2 anos atrás, que acabou também chocando toda a cidade de Manaus, todo o Amazonas, também foi notícia nacional aí em todo o Brasil. E o Rivelino, ele foi visto aí matando vários internos, ordenando inclusive aí a morte de outros internos. Ele chegou a usar uma faca e até mesmo um rifle, isso no ano de 2017. E aí da ordem do Zé Roberto, o Caroço ou o Mano Leão, ele também é apontado como um dos líderes no massacre de 2017. E ele também teria liderado outros para esse massacre agora mais atual. E foi relatado que a ordem para que a rebelião fosse deflagrada teria vindo de fora do Amazonas, e o Caroço teria sido aí um dos meios para que isso realmente acontecesse. O Anderson Gustavo, por exemplo, ele cumpria a pena acusado aí de participar da morte de uma criança de apenas 10 anos, e ele também deve ser transferido ainda hoje. Algumas transferências começaram ontem, mas algumas pessoas ainda devem ser transferidas no dia de hoje. E entre os transferidos também estão ainda o Adriano Silva Monteiro, o Gordinho, que agora é do Comando Vermelho. Ele participava da FDN, que é a Família do Norte, e agora migrou para o Comando Vermelho. E o Adeilton Gonçalves da Silva, que responde aí por tráfico de drogas. Mas infelizmente a gente ainda não pode revelar para onde que eles estão sendo transferidos. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano Couto. Daqui a pouco a gente volta com você ao vivo aí, circulando pelas ruas de Manaus, trazendo informação pra gente. E olha só, por causa do massacre nos presídios aqui do Amazonas, as audiências de réus no estado estão suspensas até hoje. A decisão foi assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado como medida de precaução. Quem traz as informações pra gente é Valdir Adriano. Bota na tela. É isso mesmo. A portaria foi assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador Iedo Simões, para suspensão
suspender as audiências que os réus presos deveriam ter entre o período de domingo até esta quarta-feira. O fato é que as atividades foram suspensas no tribunal para os presos por conta das duas chacinas que aconteceram no domingo, quando 15 presos morreram no complexo penitenciário Anísio Jobim, e também na segunda-feira, quando 40 presos morreram em 4 unidades prisionais aqui da capital. O fato é que as atividades deverão ser retomadas tanto nas comarcas quanto nas varas dos fóruns a partir desta quinta-feira, dia 30 de maio. Até lá, os presos devem voltar a frequentar os fóruns durante essas audiências de instrução nessas unidades da Justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Adriano, olha só, o massacre aqui nos presídios repercutiu na imprensa internacional, né? A gente vai mostrar aí, agora aí, que foi notícia nos principais jornais estrangeiros. Bota na tela para mim aqui, Gisele. BBC aí, né, falando aí da violência que houve aí em Manaus. Você vê aí na foto familiares de detentos aí que a gente mostrou ontem, ainda à espera de informações na frente dos presídios. CNN também foi repercutido sobre a questão das 55 mortes aí nas prisões do Brasil, especificamente aqui do Amazonas, né, noticiando aí. Eles falaram a questão entendi. É que é ineficaz aqui, né? É que o Estado não está dando conta. É o que eu conversava agora há pouco com o nosso entrevistado daqui a pouco, o doutor Choi, que já está aqui no estúdio. Inclusive foi algo repercutido pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que o Estado não está dando conta dos presídios do Amazonas. Aí esse é um site alemão também noticiando aí as mortes em Manaus, o caos carcerário no estado do Amazonas. É o País, também mortos em presídios de Manaus sobem a 55 e Moro anuncia força-tarefa. Aí o jornal espanhol mostrando aí a intervenção do governo federal aqui no estado do Amazonas. New York Times também fala dos detentos, das mortes, da questão das famílias e do caos também no sistema penitenciário aqui do estado do Amazonas. O The Guardian é um jornal do Reino Unido e fala aí ainda de 42 prisioneiros mortos, ainda não estava atualizado, né? Já são 55 aí confirmados, sempre com imagens de familiares aí desesperados, à espera de notícias na frente dos presídios, né? Então aí a gente mostra aí a repercussão desse caos no sistema penitenciário do estado do Amazonas, repercutindo aí em toda a imprensa internacional. Olha só, depois das 55 mortes durante um massacre nos presídios aqui da capital, uma série de homicídios também foram registradas nas ruas de Manaus. A polícia acredita que isso também se trata de uma briga entre facções criminosas. Nos últimos anos, a briga entre facções criminosas que atuam no estado tem feito centenas de vítimas na capital e no interior do Amazonas. Entre domingo e segunda-feira, 55 detentos foram mortos durante um massacre em 4 unidades prisionais de Manaus por causa da disputa de facções. Parte do massacre aconteceu na mesma penitenciária onde, em 2017, 56 detentos morreram durante um confronto entre as facções criminosas. E, segundo a polícia, esse número de mortes pode aumentar devido a outros assassinatos que estão acontecendo fora dos presídios. O Conjunto Viver Melhor é um dos bairros de Manaus mais próximos do complexo penitenciário da BR-174. Apesar de não ter sido confirmada nenhuma fuga durante o massacre, por aqui os moradores estão com medo. Esta mulher, que prefere não se identificar, conta que depois das mortes a situação piorou. Desde sábado que já estavam avisando a gente pra gente não sair mais de casa, que ia ter tiroteio lá a partir de tal horário, nem as crianças podiam ficar na rua. O estabelecimento foi fechado umas 7 horas, o ônibus não podia entrar também, que eles mandaram avisar que se o ônibus entrasse, eles iam metralhar o ônibus, e foi liberado só as igrejas. O restante tudo ficou dentro de casa. Pela manhã, um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública sobrevoava o conjunto em busca de algum criminoso.
Meu Deus, O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, George Gomes, confirmou que as mortes registradas nos últimos dias são motivadas por brigas de facções. Sim, são brigas de grupos rivais por vendas de drogas, pontos de vendas de drogas, por comando de drogas, né? Mas, assim, temos que fazer nosso trabalho, temos que fazer os procedimentos e temos que garantir com que a polícia esteja na rua a fim da população não entrar em pânico. Para tentar diminuir o índice de criminalidade e dar mais segurança ao cidadão, a Polícia Militar deu início nesta terça-feira à Operação Fecha Quartel, com policiamento ostensivo e preventivo durante toda a semana. Mais de 600 PMs vão estar nas ruas, atuando em todas as zonas da capital. Pois é, e ontem à noite os funcionários de uma unidade básica de saúde tiveram que encerrar o expediente mais cedo por conta da ameaça feita por bandidos. O caso foi registrado no Tancredo Neves, bairro da Zona Leste de Manaus. A gente confere agora na reportagem. Esta unidade básica de saúde da Zona Leste fica aberta até às 9 da noite em dias comuns. Mas nesta terça-feira foi diferente. Bandidos exigiram que o lugar fosse fechado mais cedo. Funcionários e usuários ficaram aterrorizados. A gente já está assim, meio acostumado com a questão da violência, né? Então a gente sempre, se você vê, o Leandro Brilhante tem vários atos de violência, já sofreu vários atos de violência aqui. Acho que até vocês já vieram por aqui com a gente. Então, já tivemos assalto, já tivemos o secretário já veio aqui conosco, nós temos o nosso sistema de segurança e tal, mas assim, ainda passamos por alguns momentos assim bem difíceis. Foi uma usuária da unidade básica de saúde que alertou a direção sobre o toque de recolher. Ela disse que um grupo de suspeitos teriam sido os mandantes. Por conta disso, todos os comerciantes da região fecharam as portas cedo. Revoltado com a situação, o prefeito de Manaus esteve no local e ficou até o término do expediente da unidade. Eu achei um assinte tão grande. Toque de recolher é coisa de ditadura, isso aqui é uma democracia. E toque de recolher é coisa de governo ditatorial. E o tráfico não é governo, coisa nenhuma. Eles não são, eles são bandidos. A segurança foi reforçada na região. Isso aqui não pode ser terra de ninguém, não pode ser terra de traficantes, não pode ser terra de fora da lei, tem que ser terra de pessoas de bem, que precisam recuperar o seu amor próprio, a sua dignidade, o seu direito de ir e vir. Precisam recuperar suas vidas, ter suas vidas de volta. Que coisa, hein? Olha, a gente vai chamar um rápido intervalo comercial, mas não sai daí porque no próximo bloco eu tenho entrevista aqui ao vivo com o Dr. Marco Aurélio Choi. Ele é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas e Dr. Elcio Ribeiro, cientista político. A gente vai repercutir um pouco mais sobre essa crise penitenciária no estado do Amazonas. Agora são 6 horas e 21 minutos. A gente volta já.